Amém. A paz do Senhor dos irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Engraçado, nossa diaconisa estava aqui falando sobre algo que é de suma importância no nosso meio, que é a unidade. Infelizmente, a gente sabe que isso tem faltado no meio do povo evangélico. Infelizmente, isso é uma realidade que se é vivida. Isso não é algo que é falado por falar. A gente entende que, infelizmente, a gente vê muita coisa de pessoas que se dizem evangélicas, e unidade é algo que falta em muitos lugares. Ela estava falando ali sobre isso e o Senhor me fez lembrar da letra de uma música da Daniela Araújo, que ela fala, e mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber. O bem que eu quero não faço, o mal que não quero eu faço e refaço. Mas chega o dia em que a gente decide não insistir nos mesmos erros. É quando a gente percebe que o tempo ele não esperou, que o passado não se consertou. Quando eu esperei em alguém imperfeito de presente, eu ganhei um espelho. E agora lava-me, purifica-me, sei que tudo que eu quero está em ti. E mesmo estando no caminho, eu posso me juntar ao acusador, fazendo de aparência minha religião, criando guerras em nome da razão, vivendo de verdades incompletas em nome de um passado, de uma tradição. É quando a gente percebe que não estamos certos, que na verdade nós estamos cegos. Mas quando eu esperei em alguém perfeito, eu vi o seu reflexo em mim sem defeito. E agora usa-me, vivifica-me, vem terminar a tua boa obra em mim. Irmãos, eu tenho 11 anos de Ministério de Palavra de Vida, e isso não quer dizer que eu sou mais crente do que ninguém aqui. Isso não quer dizer que eu vou para o céu e que vocês não vão. Muito pelo contrário, como disse aqui, mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber. Eu posso hoje estar lutando por algo que eu acho que para mim é certo, e que na verdade eu estou gastando minhas forças com algo que não deveria. Ter unidade, viver a palavra do Senhor é algo totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia. Infelizmente, hoje, a gente tem conversado muito com os jovens quando a gente dá aula, no culto jovem, no último, que pela misericórdia eu tive trazendo a palavra para eles. Facebook, WhatsApp, se a gente hoje abrir esse tipo de coisa, a gente fica envergonhado com as pessoas que se dizem cristãos e usam esse tipo de tecnologia. É crente xingando crente, é crente brigando com crente. Pessoas que se dizem crente, na verdade, pessoas que se dizem cristãos. Porque na verdade a gente sabe que esse tipo de coisa poderia ser utilizada de uma forma muito mais eficaz. A gente tem aqui pessoas que utilizam esse tipo de meio de comunicação para estar levando a palavra. Todo dia postam uma mensagem, um versículo ou um vídeo, alguma coisa falando sobre o que Cristo tem feito na sua vida e o que Cristo pode fazer na vida daqueles que ainda não são cristãos. Mas infelizmente a gente vê também pessoas que são evangélicas utilizando esse tipo de instrumento que poderia ser algo tão precioso nas nossas mãos para trazer a falta de união. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque infelizmente a gente não vê só uma pessoa postar e ficar por isso mesmo. A gente vê uma pessoa postar e várias pessoas comentarem, dando razão. E aí a gente vai vendo que infelizmente não se vive o evangelho como deveria se viver. Conversei com eles e falei sobre os jovens moravianos. Vocês conhecem, sabe a história dos jovens moravianos? A história vai contar que 2 jovens de Morávia, uma ilha, essa ilha, Morávia, é uma das ilhas pioneiras no processo de missão. Os primeiros missionários eram de lá. E esses 2 jovens ficaram sabendo de um lugar
que tinha um homem que ele era ateu. Ele não acreditava que Jesus existia. E todas as pessoas que trabalhavam para esse homem trabalhavam com trabalho escravo. Essas pessoas não tinham como voltar para sua casa. E o que esses dois jovens fizeram? Quando eles ficaram sabendo disso, eles venderam a sua liberdade para esse homem. Eles venderam a sua vida para poder estar naquele lugar e trabalhar para aquele homem e ao mesmo tempo poder pregar o evangelho para aquele homem. E a história vai contar que esses dois jovens, quando estavam indo para este lugar, irmãos, eles pegaram o dinheiro que foi vendido, ao qual eles se venderam, para pagar a passagem de navio para eles irem ter um trabalho escravo. Sabiam que nunca mais iriam ver os seus pais, nunca mais iriam ver seus familiares, os seus amigos. E aqueles dois jovens, quando estavam indo, as pessoas os chamaram de loucos, como fazem com a gente hoje, né? Vocês são malucos, porque vocês vivem isso, vocês fazem aquilo. E a resposta daqueles dois jovens, quando questionaram por que eles estavam fazendo isso, a resposta dele foi simples. Vocês conhecem esse louvor? Eles responderam: nós estamos indo para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Aleluia. Fazer com que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício não é algo tão difícil, duro, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. A gente saber que Jesus ele está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, que as nossas atitudes estão chegando como cheiro suave à narina do Senhor, é algo que faz de nós pessoas melhores e que faz com que nós vivamos em unidade. Se nós não vivemos em unidade, é muito difícil fazer com que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Como é que eu vou amar esse homem que está lá, que eu não vejo, se eu não consigo ter unidade com o meu irmão que está aqui do meu lado, que eu vejo, que eu estou com ele todo dia? Sim, Senhor. Eu digo que amo, mas é mentira. Porque sempre que tem uma oportunidade eu estou falando mal dele. Irmãos, Deus ele não se agrada disso nas nossas vidas. Engraçado que eu tinha preparado algo. Eu queria que vocês abrissem, por favor, no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Amém? Vamos ver. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, diga pedra. Pedra. Diga com força, irmão, a pedra. Pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Eu quase li umidade, mas é umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes de coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados
com os cuidados, as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Você pode dar uma glória a Deus? A palavra do Senhor vai falar sobre essas sementes que caíram em determinados locais diferentes. Uma caiu pelo caminho e foi pisada, as aves comeram. Essa outra caiu sobre a pedra, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos crescendo em volta da semente a sufocaram. E a outra caiu numa terra boa e produziu assim por um. A palavra de Deus vai dizer que ele estava caminhando e as sementes foram caindo por determinados locais diferentes, por determinadas terras diferentes, até que uma caiu por um lugar, por uma terra boa, e deu o fruto esperado. Mas eu achei engraçado quando eu fui ler a explicação da parábola, é que quando Jesus vai explicar aos discípulos, ele primeiro fala que aos discípulos ele pode explicar, ele pode fazer a explicação da parábola. Por quê? Porque eu creio que foi pelo fato dos discípulos terem intimidade com Cristo. Os demais discípulos, eles talvez estariam ali simplesmente por estar. A gente vai ver que Jesus, em alguns momentos, ele vai dizer que muitas pessoas o seguiam para ter aquilo que ele tinha para dar, né? A gente vai ler lá no livro de João, no capítulo 6, que Jesus ele traz uma dura palavra, e ele mesmo fala que os discípulos foram embora e só ficaram os 12, que nessa passagem ele fala para os discípulos: e vocês? Vocês não vão embora? Vocês não vão se afastar de mim junto com os outros? Eu acho engraçado, eu já falei isso aqui, que essa passagem de João, Jesus ele vem, dá uma arretada no povo, todo mundo, desculpa o termo, mete o pé, abandona ele, os 12 ficam, e Jesus vem para eles e pergunta: vocês não vão embora? Jesus ele podia ter se virado para aquela multidão que foi embora, que a Bíblia vai dizer que são discípulos, não sou eu que estou falando, se vocês abrirem João capítulo 6, versículo 60, vai estar dizendo: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem a pode ouvir? E eles foram embora. Jesus aí ele podia ter virado para esses discípulos, ou ditos discípulos, e ter dito para eles: calma aí, volta aqui, eu vou falar agora que vocês vão ganhar um carro, eu vou falar que vocês vão ser abençoados. Não, calma aí, eu vou falar que eu vou curar, vem cá, eu vou tocar em vocês, eu vou curar, de mim vai sair virtude, levanta e anda, vai, a tua fé te salvou. Mas não, Jesus ele não mudou o seu discurso, ele não fez um discurso que agradasse aqueles que o ouviam. Muito pelo contrário, ele vira para aqueles 12 que estavam com eles todos os dias e fala: e vocês? Vocês não vão segui-lo? Vocês não vão embora também? É quando Pedro tem uma das maiores revelações de sua vida, e Pedro vira para Jesus e fala: não, tu és o Cristo, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Irmão, eles sabiam que eles não podiam ir para outro lugar, eles sabiam que Jesus era a terra boa, que eles precisavam estar ali. Mas voltando lá para o livro de Lucas no capítulo 6, perdão, capítulo 8. Quando Jesus vai dar a explicação da parábola, a gente vai ver aqui que a voz é dar de conhecer. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que há. Responde, irmão. São os que há. Eles ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para que não se ceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra, são as que, ouvindo,
a palavra, a receberam com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Aí que caiu entre os espinhos são os que... Vocês perceberam que todas as sementes, todas elas, independente de onde caiu, foram ouvidas? O pastor Alexandre ele fala muito aqui que o maior sinal que Jesus está voltando é que a igreja está dormindo. Quando a gente vai estudar a parábola lá das 12 virgens, 6 nécias e 6 das 10 virgens, perdão. 5 nécias e 5 sábias. Porém, todas as 10 estavam dormindo. 5 tinham óleo, 5 não tinham, mas as 10 estavam dormindo. Jesus está voltando e a igreja está dormindo. É chegado o momento de nós despertarmos. É chegado o momento de nós que nos dizemos cristãos, que somos pequenos cristos, somos aqueles que temos em nossa vida o desejo, o anseio de levar a palavra do Senhor. É chegado o momento de nós nos levantarmos, de nós acordarmos. Todas as palavras foram ouvidas. Uma caiu em terra e foi pisada, outra caiu em cima de uma pedra, outra caiu em meio aos espinhos. E aí eu volto para a música que eu falei a letra no início, e mesmo estando no caminho eu posso me perder a ponto de nem perceber. Irmão, o fato de nós estarmos aqui, estarmos ouvindo a palavra do Senhor não quer dizer nada. A nossa atitude, o nosso passo, o nosso caminhar é que vai dizer tudo. Aleluia. Caminhar com Deus não é eu dizer que eu sou cristão, não é eu andar com a Bíblia debaixo do braço, não é eu ter a oportunidade para vir aqui em cima pregar, não é eu saber tocar um instrumento ou meter a mão no microfone e cantar bem. Nada disso quer dizer que eu ando com Deus. As minhas atitudes vão dizer isso. O meu testemunho vai dizer isso. Será que eu, Thiago, tenho sido testemunho de vida daqueles que estão me olhando lá fora? Será que todos que olham para a minha vida podem dizer que ali vai o homem de Deus realmente? Ou será que eu fico... Não, a nossa evangélica, a evangelista Angélica, ela falou aqui que a gente passa por momentos de dificuldade, momentos que somos provados mesmo. Pessoas vêm e tentam contra nossas vidas, mas a atitude que a gente toma nesse momento é que vai dizer se nós somos ou não pessoas que realmente levam a palavra do Senhor, pessoas que realmente fazem aquilo que Deus manda. A palavra vai dizer que os discípulos interrogaram Jesus. Muitas das vezes a gente escuta tanta coisa, a gente vê tanta coisa, a gente toma aquilo para nós como se nós soubéssemos de tudo, e a gente vai ver que mesmo os 12 que andavam ao lado de Jesus, eles não sabiam tudo. Eles não tinham o conhecimento de tudo, muito pelo contrário, eles eram assim como os outros que saíam, que fugiam, que iam embora. Mas eu vejo aqui algo de interessante e trago isso para a minha vida, que é o buscar ao Senhor e buscar entender ainda mais tudo aquilo que Ele fala para mim. Eles podiam muito bem ter ficado com a parábola e ter deixado que Jesus em outro momento desse outra parábola, porque a gente vai ver isso. A gente vai ver que desde quando Jesus começa o seu ministério, Ele vai caminhando, Ele chama os discípulos, Ele vai falando em parábolas, Ele vai falando em sermões, e muitas pessoas ali o seguiam. Muitas pessoas estavam com Ele, talvez pelo multiplicar do pão, pelo repartir do pão, pelo multiplicar dos peixes, mas esses 12 que a gente toma como exemplo na nossa vida, tanto em alguns momentos ruins como momentos bons, porque os momentos ruins que os discípulos viveram servem de exemplo para nós. Como assim, Tiago? Será que a gente hoje quer agir como Pedro e negar a Jesus 3 vezes? Será que a gente quer agir como Judas e trair Jesus? Esse é um exemplo ruim que a gente não deve seguir. Mas a gente pode sim fazer como eles fizeram aqui. Senhor, eu não entendi o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer me passar. E assim como Jesus fez aqui, Ele vai explicar. Entendam isso.
se você está aqui hoje e você está ouvindo o que Deus está falando desde o início, é porque o Senhor tem algo a fazer na tua vida. Ele quer que você seja íntimo dele. Ele quer que você seja alguém disposto e apto a estar levando a palavra dele. Que nós não venhamos ser pessoas, como eu disse aqui no começo, que infelizmente envergonham o nome do Senhor. Mas que nós venhamos ser pessoas que querem fazer a vontade. Que nós venhamos ser a semente que cai em boa terra. Que nós venhamos ser a pessoa que, mesmo vendo a semente caindo em cima de uma pedra, nós venhamos ajudar a semente, de repente, lá pegar a semente e conduzi-la para a terra boa. Porque a parábola, Jesus explicou, mas hoje eu estava lendo essa passagem de novo, eu estava conversando um pouco com o Senhor e perguntei a ele: Senhor, será que eu, sendo uma semente que cai na terra boa, será que eu sou apto, eu posso ir pegar a semente que caiu em meio aos espinhos, tirar aqueles espinhos e levar essa semente para a terra boa? Porque muitas das vezes a gente olha, vê a semente cair no lugar errado e a gente deixa para lá. A gente faz como se não fosse, se nós não fôssemos as pessoas certas para resolver isso. A gente vai ver Jesus falando sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, eles crescem junto. Na parábola, Jesus vai dizer que o joio, ele é arrancado no meio do trigo, é amarrado e é lançado ao fogo. Mas quantos de nós éramos joio e o Senhor nos transformou em trigo? E por que não? Eu hoje, como trigo, agir como uma pessoa que vai ajudar o outro joio a se transformar em trigo. Irmãos, eu sei que às vezes é muito difícil a gente tomar determinadas atitudes, a gente agir com ter determinadas ações. Por exemplo, ir a alguém que você hoje sabe que é um joio e conversar com essa pessoa e fazer de tudo para que ela se torne um trigo é muito difícil, porque não depende só de nós, depende dela também, mas nós temos que dar esse passo. Nós não podemos ver o joio crescer no meio do trigo e simplesmente esperar o momento de que esse joio seja amarrado e seja lançado ao fogo. A palavra de Deus vai dizer que havia um ladrão na cruz junto com Jesus e que esse ladrão, ele ali, um dos ladrões, ele acusou a Jesus, ele disse: se você é mesmo filho de Deus, tira-te daqui e tira nós também. E o outro disse: cara, para com isso, esse cara aí, ele não tem culpa de nada, ele está sendo crucificado sem culpa nenhuma, nós temos culpa do que fizemos e estamos aqui. E ele pede para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E esse foi o primeiro homem a entrar no reino de Deus, né? Porque Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. E aí eu vou olhar para a vida desse cara, eu não sei, eu falei isso com os jovens, eu não sei se esse rapaz, ele estava sentado numa daquelas pedras lá, ouvindo Jesus falar sobre o Sermão da Montanha. Eu não sei se ele era a pedra que a semente caiu, ou se ele era a semente que caiu em meio aos espinhos e veio o espinho e envolveu ele, sufocou ele, a ponto dele ter cometido algo errado e estar ali acusado e sendo crucificado. Que nós não venhamos esperar o momento da cruz para que nós venhamos ter que solicitar a Jesus perdão. Que nós não venhamos esperar o momento da cruz para reconhecer que Cristo é o verdadeiro Cristo, que Jesus Cristo é o verdadeiro Cristo. Irmão, infelizmente a gente vai ver hoje muita gente que espera esse momento, o momento de ser crucificado, para lembrar de Jesus, para lembrar que Jesus falou, que Jesus fez a promessa. Nós estamos aqui, a gente vem ao culto terça, quinta, domingo, de manhã e à noite, quarta-feira de manhã. E como eu disse, isso não quer dizer nada para nós. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida. Isso não quer dizer que eu nunca vou cometer nenhum erro. Não. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que eu, Thiago Chapelém, possa ser um exemplo para aqueles que me veem.
Muitas pessoas sobem ao púlpito e dizem que não querem ser exemplo para ninguém, mas, irmãos, não adianta. Se nós hoje estamos aqui, nós somos sal da terra e luz do mundo. As pessoas que nos veem, elas enxergam Cristo em nós e elas querem ter esse Cristo em sua vida. Então, muitas das vezes, elas nos olham e nos querem ter como exemplo. Não que nós venhamos ser um exemplo bom para essas vidas. Que nós venhamos ser pessoas que elas olham e falam: eu quero ser como aquele jovem, como aquela jovem, como aquela pessoa. Eu quero que Deus faça na minha vida o que Ele tem feito na vida daquela pessoa. Nós somos filhos, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. E de repente, aquela palavra que Cristo fala que nós faríamos coisas maiores e melhores que Ele fez, seja isso, simplesmente transformar o joio em trigo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.